Pessoal, a gente vai falar aí a última parte dos deputados e dos senadores. Então, semana 12, dia 1º, parte 3, questão 21. Parlamentares federais, que são quem? Deputados e senadores, por serem agentes políticos, não respondem por improbidade administrativa, mas por crime de responsabilidade em ação a ser proposta perante o STF. O que acontece? Olha que isso daqui é na realidade, o que significa isso? Isso daqui, nada mais, nada menos, olha o nível da questão, juiz federal, ok? Isso aqui é nada mais, nada menos que o que? Entendimento do STF. Por que é um entendimento do STF? Que não existe crime de responsabilidade aí de parlamentar na Constituição Federal, então por isso eles vão responder por improbidade administrativa. Então aqui eles não respondem, eles respondem por improbidade administrativa, por falta de previsão constitucional deles estarem sendo aí imputados ao crime de responsabilidade, ok? Então veja, as condutas descritas na lei de improbidade administrativa, quando imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se convertem em crime de responsabilidade, ou seja, vai continuar sendo imputado aí o crime de improbidade administrativa, ok? Se cometeu um crime aqui previsto na lei de improbidade 8429, continua na 8429. Então não se concebe a hipótese de impeachment exercido em detrimento de membro do Poder Legislativo. Então não tem a situação de crime de responsabilidade. Trata-se de uma contradictio in terminis. Aliás, a Constituição de 88 é clara nesse sentido, ao prever um juízo censório próprio e específico para os membros do Parlamento, que é o previsto em o artigo 55. Em outras palavras, não há que falar aí no crime de responsabilidade de parlamentar. Então não tem crime de responsabilidade ao parlamentar por ausência de previsão constitucional, ponto final. Então ele vai responder por improbidade administrativa. Então não respondem por improbidade, errado, respondem. Então, e não respondem por crime de responsabilidade. Então tá invertido. 22, seria inconstitucional disposição na LODF que definisse que os deputados distritais seriam eleitos no sistema majoritário. Seria inconstitucional? Seria, porque está previsto na Constituição que a eles também são aí destinado aí o sistema. Qual sistema? Proporcional. Ok, sistema proporcional. Então, onde que está previsto isso? Está previsto no artigo 45, que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, território e DF. Aqui está dizendo deputados federais, mas no artigo 27 ele vai dizer, parágrafo 1º, que será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais. Agora chegou nos estaduais. Aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração e perdas de mandatos, licença e impedimentos e incorporações às Forças Armadas. Ok? Então, será aplicado-lhe as mesmas regras. Então, a regra aqui é o sistema proporcional, então ele vai ser o sistema proporcional e não o sistema majoritário, ok? Então seria inconstitucional? Sim, seria inconstitucional.
23. No Senado Federal, cada legislatura tem duração de 4 anos. 4 anos. Sempre legislatura, 4 anos. O mandato é de 8 anos. Legislatura é de 4 anos, ok? Então não confunda uma coisa com a outra. 24. Não obstante. Não obstante significa o quê? Embora. Então, embora o princípio federativo, o tratamento dos membros do poder legislativo nas 3 esferas do poder político não é rigorosamente análogo, de modo que eles não possuem as mesmas imunidades do ponto de vista formal e material. Formal, prisão, certo? Aqui imaterial, opinião, palavras e votos. Certo? Certo. Então veja, artigo 53, ele vai falar dos deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E aí ele vai falar que desde a expedição eles são os membros do Congresso Nacional não podem ser presos salvo em flagrante por crime inafiançável. Certo? E aqui embaixo poderá ser sustado aí o andamento dessa ação. O artigo 29 vai falar sobre o município reger-se-á por lei orgânica, tal, e aí vai falar sobre a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos. Olha, no exercício do seu mandato e na circunscrição do município. Então, já teve diferença. O Senado e o deputado federal não tem essa circunscrição, perfeito? Não tem isso daí. Então veja aqui, ó. Aqui não é rigorosamente análogo, não é rigorosamente análogo. Então já está correta a nossa alternativa. Veja, deputados agora distritais ou estaduais. Então será-lhe aplicados os mandatos, aplicando-se-lhe as mesmas regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidades. Mas o STF traz que a norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro do órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Então aqui ele está falando de deputados estaduais, então lá de Roraima, Rondônia, que foram presos 23 e 24. Olha só, os princípios determinam a interpretação e aplicação corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, composta de 24 deputados, dos quais 23 estão indiciados em diversos inquéritos, afirma a situação excepcional e por isso não se há de aplicar a regra constitucional do artigo 53, parágrafo 2º, ok? Da República de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico único. Ou seja, comprova que não possuem aí as mesmas imunidades. Então, não é rigorosamente análogo. Perfeito. Questão correta e muito bem formulada. A imunidade de deputados e de senadores não pode ser suspensa nem mesmo durante o estado de sítio. A questão está incorreta. Então veja, as imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa. Então pode ser suspensa diante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito? Então, podem ser suspensos? Pode. Então, ele estava dizendo que não pode, então a questão está incorreta.
Questão 26. Somente haverá necessidade de autorização da casa respectiva para processar parlamentar federal quando se tratar de crime cometido depois da diplomação. Então, o que ele estava falando aqui, a necessidade de autorização, a gente viu que não há necessidade de autorização. Esse artigo 53, parágrafo 1º, mudou e virou o parágrafo 1º, 2º, 3º. A gente já viu isso aí. Então, a questão está incorreta, que não precisa da autorização da casa para ser processado e julgado o parlamentar perante o STF. Veja, então, recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação. Então, o STF dará ciência, somente isso, mas não vai pedir aí a licença. Veja, isso aqui é para procurador do MPTCU. Procurador do MPTCU tem uma vaga a cada 20 anos aí. Então, a questão para eles é muito bem elaborada e tá caindo isso aí para você. Veja que é factível de você responder. 27. A imunidade parlamentar material, opinião, palavras e votos, estende-se à divulgação pela imprensa por iniciativa do congressista de fato coberto pela inviolabilidade. Então, tem um fato que é coberto pela inviolabilidade, foi divulgado pela imprensa pela iniciativa do congressista. Nesse caso, a imunidade parlamentar vai se estender também? Resposta sim, porque foi a inviolabilidade penal e civil, ela vai ocorrer pelas opiniões, palavras e votos que são relacionados ao cargo ou em razão dele. Então aqui fatos cobertos pela inviolabilidade, ou seja, é um fato em razão do exercício do seu cargo, então vai estar assim coberto pela imunidade parlamentar. Mas veja que o STF fala: a imunidade parlamentar material se estende à divulgação pela imprensa por iniciativa do congressista ou de terceiro do fato coberto pela inviolabilidade. Perfeito? Perfeito. Então, a questão está correta. Questão 28. A competência do STF para julgamento de parlamentar federal somente cessa depois de findo o mandato desse, se o crime for cometido anteriormente ao mandato. Então, uma questão, se você estiver fazendo ela distraído, você vai errar. Então, veja, vamos nos concentrar aí. Se concentra, coloca a água aí nessa lata aí para não dormir. Então, a competência do STF do julgamento parlamentar federal somente cessa depois de findo do mandato desse, se o crime for cometido anteriormente ao mandato. Então, essas duas palavrinhas aí, duas palavrinhas não, se era somente o se, tá? Essas duas palavrinhas aqui, somente e o se. Então, veja, a competência funciona assim, novamente, esqueminha, 4 anos, o mandato está aqui dentro. Então, aqui dentro, quem que processa e julga o congressista vai ser o STF. Então, veja, a competência para o julgamento parlamentar federal somente cessa depois de findo. Então, está acabando aqui o mandato e aqui vai acabar o STF, vem para cá, resposta não, acaba aqui. E se tem crimes cometidos aqui, podem ser julgados aqui pelo STF, mas aqui vai ser julgado pela primeira instância. Então vamos lá.
Então, a competência do STF para julgamento parlamentar federal somente cessa depois do fim do mandato deste. Então, terminou o mandato, findou o quê? Findou o mandato, então cessa então a competência do STF para julgar o parlamentar depois de fim do mandato deste. Se o crime fora cometido anteriormente ao mandato. Então, somente cessa, então tá dizendo aqui, ó, somente cessa se o crime for cometido anteriormente ao mandato. Então, o que ele está me trazendo aqui? Vamos meter logo aqui um negócio bem escandaloso. Então aqui, ó, esse crime somente cessa se o crime foi cometido antes do mandato. Então chegou aqui, não tem mais STF para frente. Então somente cessa depois de fim do mandato se o crime foi cometido anteriormente. Então, em outras palavras, somente está cessando a competência. Ó, então a competência do STF para julgamento de parlamentar federal somente cessa depois de fim do mandato se o crime for cometido antes. Então ele está me dizendo aqui que se o crime for cometido aqui, para cá vem o STF, para cá não vem STF PN, certo? Então não vai estar indo para lá. Então o que significa isso? Significa dizer que acabou agora de cair a minha canetinha aqui. Que sacanagem. Para aí, povo. Minha canetinha tá querendo ir dormir, essa preguiçosa. Sei lá o que aconteceu aí agora, essa porcaria. Para aí, segura as pontas aí. Não vou começar de novo aqui porque essa minha caneta, sacanagem. Escutou o barulhinho aí? Vamos ver se deu certo agora. Pô, tô 2 horas falando aí. Só que eu não enxergo mais a caneta. Isso é uma porcaria mesmo. Aí, voltou. Show. Então veja. Então somente cessa depois do mandato se o crime for cometido anteriormente. Significa que então que esse azul vai continuar o STF? Não. Terminou o cargo, terminou o mandato aqui. Nesse espaço aqui vai para o juizado de primeira instância. Então a questão está incorreta. Se você não pensa, se não para e analisa essa questão com calma, você erra essa questão. Então dá uma olhada aí depois novamente, ok? Delegado da Polícia Federal. 29. O suplente de parlamentar, ainda quando não esteja convocado para o exercício de funções do titular, goza das mesmas imunidades? Não. Suplente não está no cargo. Só quem está no cargo que goza das imunidades materiais e formal. Material e formal, ok? Então, errado. Então, apenas durante o período em que esse permanecer no efetivo exercício, porque é em razão do cargo, não da pessoa. Questão última 30. Então, o afastamento do deputado federal ou senador no exercício do mandato para investir-se no cargo de ministro ou de secretário de Estado suspende-lhe a imunidade formal, mas não for por prerrogativa de função. Imunidade formal, ele agora pode ser preso em flagrante? Pode. Então, quando ele está no cargo de parlamentar, ele não pode ser preso em flagrante se não for crime inafiançável, ok? Então, ou em outras palavras, só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, ponto. Agora, quando ele está no cargo de ministro, ele suspende essa imunidade formal, mas não for por prerrogativa de função. Isso aí é o que o STF entende. Então, imunidade parlamentar formal e o foro de prerrogativa de função. O afastamento do deputado e do senador do exercício do mandato para investir de cargos permitidos pela Constituição Federal suspende-lhes a imunidade formal.
mas não foram por prerrogativa de função, ok? Então a questão está correta e assim a gente termina a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.